Queremos saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez neste dia para nós trazermos uma reflexão bíblica a respeito dessas lições que nós estamos estudando. Essas lições que falam sobre as 7 cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à igreja. Queridos, nós iremos estudar a lição de número 12, a penúltima lição, que fala sobre o juízo final. É uma lição importante para nossas vidas, como sempre tem sido essa lição. Essas últimas lições são lições puramente escatológicas, como nós falamos que a escatologia ela fala sobre os tempos finais e final das coisas. E nós vemos que essa lição está dividida em 5 tópicos. O primeiro tópico ele nos fala sobre o que é o juízo final. O segundo tópico ele nos fala sobre o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. O terceiro tópico ele nos fala sobre a instalação do trono branco. O quarto tópico ele nos fala sobre o julgamento dos mortos. E o quinto e último tópico, ele fala sobre o julgamento da morte e do inferno. É nessas lições, é nesses 5 tópicos que nós iremos estudar nesse dia de hoje. E é uma lição que fala sobre o juízo final. É uma lição importantíssima e relevante para o cristianismo e para nossas vidas também, que nós iremos estudar essa lição. Nós queremos agradecer pelos acessos que nós tivemos a semana passada, foi uma bênção, e tem muitas pessoas que estão nos cobrando a respeito do estudo escrito. Aí na postagem aí você pode postar o seu e-mail, que a partir do próximo trimestre nós iremos fazer também o estudo escrito, e existem alguns e-mails que já estão cadastrados, que nós iremos mandar esse estudo bem elaborado, com equipe bem elaborada, e nós iremos mandar para os irmãos. Aqueles que desejar, deixe o seu e-mail que nós iremos enviar para você a partir do próximo trimestre o estudo em escrito. Mas essa lição, querido, é uma lição importantíssima para nossas vidas, e existem algumas perguntas, algumas interrogações que nós iremos aprender no dia de hoje. Primeiro, os tímidos será lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Que tipo de tímido é esse que vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre? Segundo, será que alguém poderá morrer no período do milênio ou do reino mileniar de Cristo? Será que alguém vai poder morrer? Terceiro, onde estará o diabo no período do milênio? Onde é que se encontrará o diabo no período do milênio nessa época? Quarto, onde estará os ímpios no período do milênio? É bom a gente aprender isso, são dúvidas que têm pairado sobre a vida de algumas pessoas, e nós iremos esclarecer neste dia de hoje. Quinto, diz aqui, como se dará o julgamento dos mortos? Como a Bíblia diz que o mar ele vai dar conta daquelas almas que eles estragaram, dos corpos. E é importante perguntar. Uma certa vez uma pessoa me perguntou e disse: irmão Davi Salles, como aquelas pessoas que foram cremadas? Eu conheço algumas pessoas que os seus familiares foram cremados, e os seus restos mortais, as suas cinzas foram lançados fora. Nós vemos também ali na questão do Rio Gange, que algumas pessoas são queimadas e os seus restos mortais são jogados sobre aquele rio. Mas nós sabemos que o mar ele vai dar conta dos seus corpos. Nós iremos aprender isso. Sexto, como entender que no final do milênio o diabo será solto para seduzir as nações? E a Bíblia diz que muitos cederão a essa sedução do inimigo. Nós vemos aqui também como será a vida e condições na terra milenar. Quantos juízos terão? Esses assuntos que nós iremos abordar
aqui neste dia de hoje. Eu me alegro muito de poder estar ajudando aos irmãos, aos professores que têm nos agradecido pelas nossas postagens. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo no dia de hoje ele possa iluminar o nosso entendimento para que nós possamos aprender este assunto tão maravilhoso para nossas vidas. Querido, a palavra milênio, ela não se encontra na Bíblia. Todavia, o período do reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra é mencionado 6 vezes no Apocalipse capítulo 20. E nós vemos que o milênio será um período durante o qual Satanás ficará preso no abismo, segundo Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2, que diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Nós vemos que no período do milênio, quando a igreja, como nós estudamos nas lições anteriores sobre o governo do anticristo, o evangelho do reino no período do maligno, nós estudamos que quando acontece o arrebatamento da igreja, nós vemos que começa o período da tribulação, ou grande tribulação, como muitos teólogos eles gostam de usar essa expressão. E nesse período, queridos, nós vemos que o diabo ele vai, como nós estudamos sobre o anticristo, o diabo ele vai governar mesmo debaixo da mão de Deus, porque nós sabemos que ele não tem nenhuma autoridade. E nós vemos que nesse período, quando passar o período da tribulação, ou grande tribulação, Jesus ele vem com os santos para implantar o reino mileniar ou milenar. E nós vemos que nesse período Satanás, o dragão, que é a antiga serpente, será preso no período de 1000 anos, quando Cristo e nós estivermos aqui na terra para reinar com Cristo. Os santos ressuscitados da igreja, juntamente com os santos da tribulação, reinarão com Cristo em seu reino milenar. Como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o versículo 6. Ele diz mesmo assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando a igreja for arrebatada, vence o período da grande tribulação. Depois do período da grande tribulação, 7 anos, aí Cristo vem com a igreja, os santos que morreram, que foram arrebatados, e vai reinar no período de 1000 anos aqui na terra. O versículo 6 de Apocalipse capítulo 20 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós vemos aí que quando a igreja for arrebatada, será implantado o governo do anticristo no período da grande tribulação. Depois, quando passar o período do anticristo, nós vemos que será implantado o reino mileniar de Jesus Cristo, e nós serviremos ao Senhor ali com toda alegria e gozo no Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, nós vemos aqui, a lição textual nos diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos,
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A verdade prática diz assim: Deus é amor, mas não permitirá que nenhum pecador impertinente fique impune. Nós vemos aqui, queridos, que o comentarista ele fala que Deus ele é amor. Mas nós sabemos que a Bíblia ela nos diz que Deus é amor, mas também é justiça. Nós vemos um exemplo aqui, se nós pegarmos uma jangada, e essa jangada com 2 remos, e nós podemos dar nome a cada remo, um nome amor de um remo e o outro remo justiça. Se eu pegar o remo amor e ficar remando com ele, ele vai ficar girando. E se eu pegar somente o remo justiça e remar com ele, ele vai ficar girando ao contrário. Nós vemos que agora, se eu pegar os 2 remos e movimentar os 2 simultaneamente, eu vou ver que a minha jangada vai em frente. Da mesma forma é Deus. Deus ele é amor, mas também é justiça. É como a Bíblia diz: Deus ele ama o pecador, mas aborrece o seu pecado, aquilo que ele pratica que desagrada a Deus. Nós vemos, queridos, que são esse assunto que nós iremos estudar. O texto, a leitura bíblica em classe está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e do versículo 7 ao versículo 15, nós iremos ler, porque é importante nós lermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. E diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, eu me lembro uma certa vez, quando eu não tinha estudado este assunto, e eu tinha comigo, na minha ideologia, no meu pouco conhecimento, que quando Jesus viesse implantar o seu reino milenar, para mim, o diabo seria destruído. Eu gostaria de abrir parêntese aqui neste dia de hoje. Eu tinha essa visão comigo, mas um certo dia o irmão, ele citou esse versículo para mim, que diz assim: o diabo e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Como diz o texto áureo, que os ímpios, enganadores, os falsários, mentirosos, prostitutos, serão jogados no lago que arde em enxofre, e diz assim: serão atormentados eternamente. Veja que situação. Quando o amigo citou esse versículo para mim, eu me alegrei muito, queridos. Por quê? Porque isso abriu o meu coração para viver mais uma vida de santidade diante de Deus. Eu sempre digo, se o homem ele fosse como um ser irracional, como um animal que tem a alma e o corpo, depois que morre e some da história, eu sempre digo que se fosse assim era muito bom. Mas nós sabemos, queridos,
que nós somos homens tricotômico, formado por corpo, alma e espírito. O céu existe e o inferno também existe. Existe uma pessoa, me disse até hoje, disse, como é que pode? Deus é um ser bom, amoroso. Como é que Deus ele criou o inferno para os seus filhos? Não, querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Se alguma pessoa for para lá, vai de enxerido, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, querido. E isso nos chama a atenção. Nós vemos, isso é um assunto muito importante, que é um tema chamado céu ou inferno. Nós vemos que é terrível. Muitas pessoas serão atormentadas eternamente pelo fogo e demais coisas, mas que Deus ele possa nos ajudar. Nós lemos aqui o versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O versículo 13: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu não quero saber, eu não tenho a mínima ideia como é que o mar vai dar os seus corpos de volta. Mas uma coisa é certa, nesse período do juízo final, nós sabemos que o mar ele vai dar conta dos seus corpos, até a terra, que os corpos que foram queimados, jogados as suas poeiras, as suas cinzas para cima. Eu sei de uma coisa, naquele dia todos eles irão comparecer ao tribunal de Cristo. Queridos, muitas vezes eu estou evangelizando algumas pessoas, e muitas vezes as pessoas com a ignorância dizem: eu não aceito esse evangelho, isso é mentira, esse evangelho não tem consistência, Jesus não existe. Eu sempre digo a essas pessoas, lá na frente, no dia do juízo final, você vai estar presente e vai ver a diferença, o evangelho que nós estamos pregando. E eu dou um abraço carinhosamente nas pessoas que tomam essas atitudes, e eu digo, lá na frente eu vou lhe ver, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que todo joelho se dobrará perante o Senhor e vai confessar com a sua boca que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus ele possa nos ajudar. O versículo 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Isso é importante, queridos, porque ele diz: eu louvo a Deus porque eu tenho uma convicção que o meu nome está escrito no livro da vida, e eu estou batalhando para que o meu nome não se apague do livro da vida. Mas eu louvo a Deus porque, mesmo como Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Queridos, o inimigo ele luta para que o nosso nome seja tirado do livro da vida. É como a Bíblia diz, nós somos tentados, nós somos provados, nós passamos por dificuldade. Até mesmo o apóstolo João, nessa situação, como nós estudamos nas lições anteriores, que mesmo com a idade avançada, segundo alguns teólogos estudiosos contemporâneos, ele diz que João, quando escreveu a carta de Apocalipse, tinha entre 85 anos a 90 anos de idade. Mesmo diante dessa situação, ali lançado
lançado ali naquela ilha de Patmos, sendo castigado, sendo provado, foi lançado um óleo sobre ele, um tacho de óleo, para que ele negasse a Jesus. Mas João, ele permaneceu fiel. Sabe por quê, queridos? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu louvo a Deus porque quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja ela tem crescida para a glória de Deus, porque Jesus, ele disse uma coisa, que as portas do inferno não há de prevalecer contra essa igreja. E eu louvo a Deus neste dia de hoje, porque nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E você, amigo que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, quem sabe você passou por momentos difíceis e se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, como diz o versículo 15 aqui: e aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nós sabemos, querido, eu comparo esse dia como um concurso, que as pessoas vai ter o seu nome ali aprovado, aquela lista ali, e naquele dia Jesus vai abrir, Deus vai abrir o livro, e aqueles nomes que está escrito ali no livro da vida vai reinar para sempre com Cristo. Que nós possamos lutar para que o nosso nome possa permanecer no livro da vida. Queridos, a introdução, ela diz assim, uma história depois da Segunda Guerra Mundial, diz assim: embora fosse o responsável direto pelo assassinato de 6 milhões de judeus, Adolf Hitler não foi levado ao julgamento. Ele preferiu suicidar-se a comparecer ante o Tribunal Internacional de Justiça, que seria instalado na cidade de Nuremberg em 20 de novembro de 1945. A esse julgamento, que durou até o dia 1º de outubro de 1946, foram submetidos seus principais assessores. Uns foram enforcados, outros condenados à prisão perpétua, e ainda outros tiveram de amargar várias décadas em penitenciárias especiais. Hitler escapou à justiça humana, mas não haverá de fugir do juízo final. Tanto ele quanto mais anônimo dos ímpios comparecerão ante o trono branco para serem julgados por um tribunal isento de casuísmo. Quanto a igreja estará ao lado de Cristo para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. Nós estamos estudando este assunto importante para nossas vidas. Queridos, como nós estamos falando a respeito de Adolf Hitler, um homem que está inserido na história de todo o globo terra pela a chacina que ele tem cometido pelos judeus, mas nós vemos que depois da Segunda Guerra Mundial ia ter um julgamento internacional para Adolf Hitler e alguns assessores dele. E segundo a história, ele preferiu tirar sua própria vida, mas não comparecer ao tribunal. Diz assim: Hitler escapou à justiça humana, mas não haverá de fugir ao juízo final. Tanto ele quanto mais anônimo dos ímpios comparecerão ante o trono branco para serem julgados por um tribunal isento de casuísmo. Quanto a igreja estará ao lado de Cristo para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. E Hitler fugiu do tribunal humano, mas nós sabemos que no tribunal de Cristo, no tribunal do juízo final, do trono branco, ele vai prestar conta daquilo que ele fez. E nós vemos aqui o primeiro tópico, ele nos fala a respeito o que é o juízo final.
Não há ser humano que não se preocupe com seu destino eterno. O juízo final é uma verdade teológica reconhecida pelas mais diversas culturas. As pessoas têm essa preocupação, não é verdade? Com o seu fim, com o seu destino eterno, para onde é que vai, mesmo que ultimamente tem sido pregado algumas teorias errôneas, algumas falácias a respeito do juízo final. Mas nós sabemos que todos irão comparecer ao juízo final. O primeiro subtópico diz aqui: o juízo final denomina-se assim o julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos para retribuir a cada um consoante as suas obras. Como diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que não há de julgar, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós vemos, querido, que o juízo final é um julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos para retribuir a cada um aquilo que tem feito. A Bíblia diz, querido, que nós iremos dar conta das nossas obras, das nossas ações, não no juízo final, mas todo ser humano, a sua obra, aquilo que tem feito aqui na terra e aquilo que está fazendo e o que fez, está registrado em um livro. E naquele dia do juízo vai ser aberto. Eu começo a imaginar Deus no seu trono, e a Bíblia diz que nós iremos estar com Ele para julgar, principalmente os anjos decaídos e o diabo. Eu começo a imaginar Deus abrindo aquele livro e chamando as pessoas pelo nome, eu dizendo as suas obras. Por quê? Porque Deus é justo. Não é verdade? Seria uma injustiça de Deus as pessoas ímpios irem para o inferno sem saber por que foram para o inferno. Naquele dia Deus ele vai descrever, contextualizar aquilo que ele fez. Olha, eu começo a imaginar dizendo: olha, você fez isso, fez aquilo, e você não se arrependeu, e você está indo para o lago de fogo e enxofre porque você fez isso. Nós vemos aí, como também diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Nós vemos que a expressão "e abriram-se os livros" está no plural. E abriu-se outro livro, e diz assim: abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Queridos, isso é interessante, porque todos irão comparecer, os ímpios, no juízo final, para prestar conta daquilo que está fazendo. Eu não sei, você que por um acaso tem deixado os caminhos do Senhor, que essa palavra possa tocar no seu coração, que você possa se voltar com pressa para a casa de Deus, para que você não esteja presente no juízo final, mas para que você esteja perante ao tribunal de Cristo. Ah, glória a Deus, aleluia, queridos. E nós vemos aqui, o segundo subtópico diz: as bases do juízo final. Diz assim, a base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Não é verdade, querido? Nós vemos aqui a justiça, a base do juízo de Deus, querido. A base do juízo de Deus, que é importante nós aprendermos este assunto, porque é relevante para nossas vidas. Não é verdade?
nós queremos saber qual é a base do juízo de Deus, ou as bases do juízo de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Nós vemos aqui, a obra de Deus é perfeita. Os caminhos de Deus são justos. Em Deus é verdade e não há nele justiça. Ninguém vai ser lançado no lago de fogo porque Deus ele não gostou dele, não foi com a cara dele. Não, querido. Deus é justo. Como diz também Salmo 7:11, Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Querido, no período do juízo final, não vai barganhar-se com Deus. Deus não é os juízes que nós vemos nas manchetes dos jornais, nós vemos nas mídias visíveis e audíveis, juízes se corrompendo, recebendo propinas. Não, querido, com Deus, eu começo a imaginar um fulaninho porque é rico, um Pedro porque é rico, vai chegar lá e dizer, olha, Deus está aqui, uma quantia, um cheque, para que tu me julgue aí, faça um arrumadinho. Não, querido, Deus é o justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus é um justo juiz, com Deus não tem barganha não. Depois da morte, segue-se ao juízo. A oportunidade de Deus ele dá. E nós vemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 7, diz assim, ouvi outro do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. As bases do juízo de Deus. Deus é o justo, os juízos de Deus são justos, querido. Porque Deus é um Deus justo. Terceiro subtópico, a ocasião do juízo final. Deus instaurará o juízo final logo após a última apostasia da humanidade, no final do milênio, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10, que é a leitura bíblica em classe. Não é verdade que após o final do milênio, Deus vai implantar o seu juízo final. Que Deus ele possa nos ajudar, que nós possamos gravar isso em nossa mente. Isso nos traz uma reflexão para nossas vidas. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de ouvir essa mensagem, mas a lição está falando claramente para o meu e o teu coração neste dia de hoje. O juízo de Deus são justos. Deus é justo e o juízo dele será feito com justiça. Que Deus ele possa nos ajudar. O segundo tópico, ele fala assim, o julgamento da besta e do falso profeta e o do dragão, querido. Como será o julgamento dos ímpios, como nós estudamos? Como será o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão? Nós iremos aprender isso neste dia de hoje. Ele diz aqui, antes da instauração do juízo final, Deus julgará e sentenciará sumariamente três personagens: a besta, o falso profeta e o dragão. Os dois primeiros, a besta e o falso profeta, haverão de inaugurar um lago que arde com fogo e enxofre. Diz aqui o primeiro subtópico do tópico 2, o juízo sobre a besta. O anticristo será tão maléfico à humanidade que o Senhor lançará no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final. Nós vemos, querido, que no período da grande tribulação, o anticristo, a besta, como diz aqui, que é o anticristo, é tão maléfico à humanidade que ele, como nós estudamos nas lições anteriores, que ele será um governo injusto que perseguirá os crentes, e com essa maldade toda que ele vai cometer com a sociedade,
perseguindo ali os crentes que aceitarão o Senhor no período da grande tribulação, vai ser tão maléfico que quando Deus, Jesus, ele vir, logo a besta inaugurará o lago de fogo e enxofre. Não é verdade? E diz aqui, repulsivo e abominável, não terá direito sequer ao último julgamento. Não, Jesus chegou, vai ser logo lançado no lago de fogo e enxofre. Dessa forma o Senhor destruirá por completo o sistema político deste mundo para implantar o governo milenar. Quando for julgado, nem vai ser julgado, vai ser logo lançado, e Jesus, ele vai implantar o seu reino milenar aqui na terra. Que nós possamos estar sendo claro nessa reflexão para a sua vida. Segundo tópico diz, segundo subtópico, ele nos diz o juízo sobre o falso profeta. Como nós estudamos, o falso profeta é aquele que trará a mensagem no período da grande tribulação, para que o povo se curve diante a besta, para que o povo adore ao diabo, as estátuas que foram levantadas. É o falso profeta, e nós sabemos que ele também vai passar pelo juízo final. Como diz aqui, destino semelhante terá o falso profeta. Como diz em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, porque Deus, ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo, ele é um Deus que nele não há mentira, não há injustiça. Com Deus não tem barganha, querido. Como nós vimos aqui a respeito do falso profeta, que diz aqui em Apocalipse capítulo 19 e 20, com ele haverá de cair os ídolos e os falsos deuses que desde o Gênesis vem afrontando ao Deus único e verdadeiro, como as estátuas de Baal, os Balaíns, aos deuses Mamon, a Moloque. Todas essas estátuas vai ser derribada naquele dia, quando o falso profeta e a besta ser julgada. Que Deus, ele possa estar esclarecendo o nosso entendimento através da graça do Espírito Santo no dia de hoje. Mas vamos para o terceiro subtópico, que fala sobre o juízo sobre o dragão. Diz aqui, terminada a 70ª semana de Daniel, ou período da grande tribulação, conhecida também como a grande tribulação, Deus aprisionará o dragão, e este será detido por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ele diz assim: ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, querido. Imagine, eu começo a imaginar, neste dia de hoje, que reino, um reino de paz, um reino de alegria. A Bíblia diz, querido, que ele enxugará todas as nossas lágrimas do nosso rosto. Ah, que vitória! Eu vou cantar ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, a morte foi tragada. Hosana, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que vem com o nome escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele estava lá na cruz, alguém dizia, colocaram lá o título lá do Patimbulu, dizendo, olha, Jesus, o Rei dos judeus. E alguns meneavam a cabeça e diziam, se tu és rei, desce daí, tu não é rei dos judeus. Mas naquele dia, como João disse, eu vi ele vindo num cavalo branco, e sobre a sua coxa havia escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse Deus que nós servimos, e com ele nós vamos reinar. Apocalipse, o profeta Isaías diz que naquela época o leão se deitará com o leãozinho, vai ser uma paz. Glória a Deus.
vai ser uma paz, uma alegria naquele dia. Não é verdade? Mas diz aqui, no final do milênio, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações. Inexplicavelmente, muitos povos o seguirão. Nesse ponto, obriga-nos a perguntar: como o ser humano poderá recusar um governo tão perfeito como o de Cristo, como um governo perpétuo, um governo que proporcionará justiça, segurança, bem-estar social a todos? O milênio, por conseguinte, será a última aventura humana antes da instauração do juízo final e do perfeito estado eterno a Jerusalém celestial. Queridos, no período do milênio, onde nós vamos ali, os que morreram de Gênesis até o dia de hoje, e aqueles que morreram no período da grande tribulação, todos nós vamos estar ali, reinar 1000 anos com Cristo. E no término de 1000 anos, a Bíblia não diz o período, a extensão do tempo, mas Satanás será solto para seduzir as nações. E a Bíblia diz que muitos seguirão a ele. Querido, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus, Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância para nossas vidas, querido. Que Deus ele possa nos ajudar. Que Deus ele possa nos guardar. Que nós possamos permanecer firmes, servindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Terceiro tópico fala sobre a instalação do trono branco. O juízo final terá como símbolo o trono branco. Será o mais perfeito e justo de todos os julgamentos, e sobre ele assentará o mais reto dos juízes que insistiram aqui na terra. Vai ser um rei, um juiz santo, um juiz sem barganha, não é verdade? Será o mais perfeito juiz. Com ele não tem, hoje, juridicamente falando, nós vemos que os advogados, eles acham brecha na lei para pedir um habeas corpus, para que o julgamento seja adiado. Ele acha um brecha na lei. Mas, queridos, naquele dia, o juízo, ninguém vai achar brecha na lei. Vai ser julgado pelas suas obras, pelaquilo que fez, pelaquilo que falou, pelaquilo que praticou, pelaquilo que agiu. Vai ser julgado pelas suas obras. Que Deus ele possa nos ajudar. Primeiro tópico, subtópico do terceiro tópico diz o trono branco. Nas Sagradas Escrituras, o branco é o símbolo da justiça divina. Apocalipse capítulo 18 e o versículo 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O juízo final, pois simbolizado pelo trono branco, será de tal forma processado que nele não haverá qualquer falha ou deslize. Será irretorquível, querido. O juízo, o trono branco fala sobre pureza, fala sobre santidade, fala sobre uma vida limpa pelo Espírito Santo, uma vida pura, uma vida de santidade ao Senhor. Não é verdade? Segundo, diz assim, os tronos dos justos. Quem são esses tronos que Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ele fala, não é verdade? Diz assim, além do trono branco,
onde assentar-se-á o Todo-Poderoso, tendo ao seu lado o Cordeiro. Muitos outros tronos serão instalados, e neste estarão os remidos de todas as eras. Milhões e milhões de tronos lá nos acharemos, inclusive para julgar os anjos caídos, como diz Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Nós estaremos lá, no trono branco. Que coisa maravilhosa! Deus no seu trono como justo juiz, de lado o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e nós vamos ver lá milhões de tronos. Como nós falamos sobre os tronos do justo, o terceiro subtópico do tópico 3 diz assim: o supremo juiz, o Senhor Deus é o juiz de toda a terra, como está em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. Sua competência é inquestionável. 1 Pedro 4, 5. Enfim, o Senhor é um justo juiz. Salmos 119 e o Salmo 129 e o versículo 137. Deus é um justo juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. Somente alguém com tais características poderia conduzir o juízo final. O supremo juiz, Deus. Deus é o juiz. Não é igual o juízo do trono. O juízo, Deus é o supremo juiz. Na verdade, não é igual ao tribunal de Cristo. Mas no período do juízo final, Deus é o justo juiz que vai julgar somente uma pessoa dessa forma, não é verdade? E diz aqui, querido, o subtópico 4, os livros do juízo final. Escreve o evangelista que no juízo final muitos livros serão abertos, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse 20 e o versículo 12. Nesses livros acha-se escrito fidedignamente a história da humanidade. Nenhum registro é alterado. Todas as obras humanas acham-se neles anotados. Entre esses volumes e rolos encontra-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nestas que há de se processar o juízo final. Nós vimos aí que dentro desse livro vai estar a Bíblia Sagrada. Por quê? Como nós falamos na lição anterior, a Bíblia, ela nos guia, é ela que nos ensina. A humanidade tem que seguir, girar em torno da Bíblia, porque o juízo acontecerá pelo que está escrito na Bíblia. É a Bíblia que nos conduz, queridos. A Bíblia é a nossa bússola que nos leva até o céu. A Bíblia é o nosso radar que faz chegar no aeroporto celestial. É a Bíblia que nos guia. A Bíblia, ela é o nosso GPS, que nós chegaremos no lugar que Deus quer, que é o céu. É a Bíblia que nos guia. Por isso que vai estar lá também, para ninguém dizer: não, Senhor, mas eu nunca ouvi falar, ninguém me ensinou. Não, queridos, a Bíblia vai estar lá. E a Bíblia vai ser uma ferramenta também para o juízo. Queridos, nós iremos agora para o quarto tópico, que fala sobre o julgamento dos mortos. Diz aqui: os mortos grandes e pequenos estarão diante do trono branco. Já imaginou o julgamento de bilhões de seres humanos? E cada um destes serão tratados individual e personalizadamente. Diz o texto sagrado: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, que é a nossa leitura bíblica em classe. A segunda ressurreição. Existem muitas interrogações
a respeito dessa segunda ressurreição? Dar-se-á logo após o milênio, trazendo novamente à vida ímpios e pecadores de todas as eras, ou os ímpios e os pecadores, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 12, não é verdade? Que nesse período os mortos vão ser ressuscitados para comparecer ao tribunal de Cristo. A primeira ressurreição acontecerá no término da grande tribulação e contemplará os mártires desse período, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, para nós entendermos a respeito dessa primeira ressurreição. Diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós vemos aqui a respeito da primeira ressurreição. Aí diz aqui o versículo 6: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós vemos aqui a respeito da segunda morte e a primeira morte. A segunda morte será após o milênio. Quando acabar o milênio, as pessoas que morreram no período da grande tribulação e o resto do tempo, aí vão ressuscitar. A primeira morte vai ser a primeira ressurreição. Como diz aqui, a primeira ressurreição acontece no término da grande tribulação. Por quê? Quando Cristo vier implantar o reino milenar, os mortos do período da grande tribulação que nós estudamos, que serão perseguidos, degolados por amor ao evangelho, de não aceitar o selo da besta que é na mão ou na testa, não se curvar diante das estátuas, vão ser perseguidos e vão ser mortos. Vão ser salvos, como nós falamos, a obra do Espírito Santo no período da grande tribulação. Quando Cristo vier implantar o seu reino milenar, esses mortos vão ressuscitar e vão reinar com Cristo 1000 anos, queridos. Ficou claro este assunto? Aí diz aqui o segundo subtópico: os mortos da segunda ressurreição. Do homicida Caim ao último dos pecadores, todos lá estarão. Nero, Hitler, também lá estarão os pecadores anônimos que, agarrados à justiça própria, rejeitaram a graça de Deus. Os que morreram durante o milênio, de igual modo se farão presente. Os inscritos no livro da vida tornarão a viver para tomar parte nas bem-aventuranças da Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 6 e o versículo 15. Nós vemos aqui que os mortos da segunda ressurreição, o assunto está aqui o comentarista, ele esclareceu para nós. O terceiro subtópico, que fala sobre a segunda morte. O horror da segunda morte não está propriamente no lago de fogo, mas na separação definitiva e eterna de Deus. Os ímpios serão lançados nesse lugar de tormento, localizado nas trevas exteriores. Mateus capítulo 20, versículo 30. É um castigo real no lugar real, jamais terá fim.
A segunda morte não nos fala sobre morte física, uma pessoa morrer. Não, a segunda morte, ela nos fala sobre o desligamento de Deus com a humanidade, com o ímpio. O ímpio, ele não vai poder mais servir ao Senhor. Não tem a segunda morte. É isso, está bem claro aqui. Mas, queridos, a lição está tão boa, uma lição tão maravilhosa, que fim que está acabando, sobre o julgamento da morte e do inferno. Quinto tópico para nós encerrarmos. Infelizmente está acabando, mas nós louvamos a Deus por este assunto. O julgamento da morte e do inferno. Finalmente serão julgados a morte e o inferno. Embora não sejam pessoas, simbolizam os dois grandes castigos que caíram sobre os filhos de Adão: a experiência física terminal e a penalidade eterna. O juízo sobre a morte. Afirma o apóstolo Paulo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim: os justos nunca mais experimentarão a morte, porque viverão eternamente ao lado do Senhor. Assim poderemos cantar: tragado foi a morte na vitória. Ela também será lançada no lago de fogo. Não que a morte seja uma pessoa física, mas nós sabemos que a última, como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E naquele período a morte vai ser lançada também no lago de fogo e enxofre. E nós iremos cantar ali com Cristo, dizendo: tragado foi a morte. Glória a Deus, aleluia. Querido, o último subtópico para nós encerrarmos nesta participação fala sobre o juízo sobre o inferno. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar real, mas está com os seus dias contados. É o que diz o evangelista: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno será lançado no inferno. Assim o Senhor aniquilará todas as maldições que desde Adão e Eva infelicitam a raça humana. Que Deus possa aplicar, que nós possamos aplicar esse ensinamento em nossos corações. Você, amigo do Evangelho, que está assistindo esse vídeo por uma curiosidade, por uma indicação de alguma pessoa, esse assunto é real. Existe o céu e o inferno. Quem sabe você tem até mesmo uma ideologia que algumas pessoas dizem: rapaz, o inferno foi feito para um dia. Como é que Deus é bom? Como é que Deus é amoroso, que criou o inferno para os seus filhos? Não, queridos. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Se a criatura for, vai de enxerido. Porque o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E o céu foi feito para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. Não é verdade? Que esse ensinamento possa falar aos nossos corações. Que nós possamos, querido, ver esse ensinamento que, segundo alguns estudiosos da Bíblia, que diz que é o maior sermão que é pregado no mundo, é esse sermão a respeito da volta de Cristo, do juízo final, esse sermão escatológico. Que Deus ele possa nos ajudar, que nós possamos servir ao Senhor, que nós possamos tirar aquelas pessoas que estão indo para o caminho do inferno, para o caminho de perdição, levando a palavra de Deus, que você possa ser um canal de Deus, para Deus lhe usar para o seu vizinho, para o seu familiar, dentro da sua casa, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Deus quer se utilizar de você. Não deixe que as pessoas sejam lançadas,
sejam indo para o caminho da perdição. Como diz o profeta Ezequiel, que nós precisamos avisar essas pessoas que o final está chegando. Os sinais já demonstram, queridos, que o prenúncio da volta de Cristo está muito perto. Que Deus ele possa se utilizar de você de uma forma especial. Na escola dominical, nós iremos orar para que Deus, através dessa lição, traga um despertamento nos alunos, nos ouvintes, um despertamento na igreja, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos momentos. Como João disse, filhinho, já é a última hora. Nós estamos vivendo nesse momento. Que nós possamos aplicar, que nós possamos, nesses últimos dias, buscar mais a presença de Deus. Porque, como a Bíblia diz que nesses últimos dias, nós estamos vivendo num período da apostasia. Como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito diz expressamente que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a ensinamentos de homens e do diabo. E nós vemos, queridos, que os sinais estão próximos. Jesus ele vai raiar nas nuvens. Eu posso contar neste dia de hoje uma experiência que eu tive. Eu me lembro que eu passei 5 anos na casa do meu irmão, e meu irmão nunca foi aquele crente de estar na casa, aquele crente fervoroso, aquele crente que buscava Deus. Eu me lembro uma vez que estava chovendo e estava aquele trovão, relâmpago, aquela chuva forte em um período, uns 5 anos atrás, e eu tinha medo, e eu dormindo com meu irmão assim, e eu me acordei de madrugada, aquele relâmpago, e quando eu coloquei a mão assim, de lado assim, eu procurei, cadê meu irmão? E eu saí procurando, eu fui no outro quarto, procurei, eu não vi ele, eu não avistei ele, fui na sala, não avistei, fui no terraço, não avistei, fui na cozinha, não avistei, fui no banheiro, não avistei. E querido, quando eu vi aquela sensação, veio na minha alma, e veio aquela sensação dizendo, Jesus veio buscar a igreja, e eu fiquei. Eu senti a minha alma gelando. Uma sensação muito ruim. Enquanto eu olhei assim no quarto, eu vi o meu irmão de joelho com a boca no pó. E eu fiquei tão alegre, dei tanto abraço nele, porque eu sabia que Jesus não tinha vindo buscar a igreja. Que nós possamos esperar. A Bíblia diz que será num piscar de olhos, como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho de Deus. Que Deus continue nos abençoando. É como nós falamos, se você quer receber notícia, se inscreva no nosso canal aí no YouTube. Se você quer, a partir do trimestre que vem, receber o estudo escrito, cadastre o seu e-mail, deixa aí um comentário aí, comente os nossos vídeos. Se você tem alguma dúvida, comente aí, que com a medida, com a graça, ajuda e a bondade do Espírito Santo, nós iremos esclarecer. Tá certo, querido? Que Deus continue nos abençoando e fique na paz.